Amém, aleluia. Você pode glorificar o Senhor aí onde você está? Diga glória a Deus. Diga o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Nós estamos qual é o dia, pastor Ronildo, hoje? É o 6º dia. Aleluia. Amanhã finaliza, né? Então, no 6º dia, hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos que fala sobre transformação. Transformai-vos. É uma das mensagens que nós vemos muito no Novo Testamento. Mudança, né? Transformação, mudança de mente, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Isso também faz parte do nosso detox. Amém? Então, vamos lá. Dentro dessa palavra, quero que os irmãos tenham muito isso na mente dos irmãos, na cabeça de vocês. O Espírito Santo, ele está operando em nós. Você crê nisso? Amém? O Espírito Santo está operando em mim, está operando em você. Ele está operando em nós. E não é uma transformação, essa transformação que eu quero que vocês entendam nessa noite, não é uma transformação que nós mesmos produzimos. Pelo nosso esforço, ou por nossa disciplina pessoal, sabe? Eu vou mudar, eu vou conseguir ser transformado em tal área, eu vou conseguir vencer em tal área pelo meu esforço. Não. A transformação que Deus nos traz, com o Espírito Santo, ela é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a forma como somos transformados é uma expressão extraordinária da graça de Deus. Então, não é pela nossa força, não é pelo que nós podemos fazer, mas sim é uma expressão da graça de Deus em nós. A transformação que Deus quer para as nossas vidas, ela ocorre de dentro para fora. Não é do externo para o interior, mas sim de dentro. O Espírito Santo faz a obra em nós e nós conseguimos mudar, amém? Ser transformados. Então, como ensina a palavra? Somos transformados simplesmente por contemplar o Senhor. Sabe, pastora, mas é só isso que a gente tem que fazer? Só contemplar o Senhor nós somos transformados? Quando nós falamos sobre esse assunto, isso confronta muito a nossa religiosidade. Por quê? Porque nós cremos que se nós fazemos alguma coisa, nós vamos conseguir mudar. Né? Se a gente fizer tudo que a religião manda, eu vou conseguir mudar. E não é por esse caminho. A palavra de Deus nos afirma que nós temos que contemplar o Senhor para que nós possamos ser transformados. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O texto é muito claro. Ele diz que nós somos transformados quando nós contemplamos. No texto de Paulo, do apóstolo Paulo, diz que você é como um espelho. Sabe, irmãos, a nossa alma, ela foi feita para refletir a Deus. Paulo diz o seguinte: como espelhos somos posicionados para refletir. E enquanto nós refletimos a Deus, nós somos transformados, nós somos mudados. Amém? Então, no segundo texto, a primeira condição para sermos transformados é termos o rosto desvendado. Olha lá o começo do texto. E todos nós com o rosto desvendado. Então ele diz, olha, tem que tirar o véu. Tem que ser desvendado. Né? Então, se você quer mudança, você precisa tirar o véu. Pastora, o que vem ser esse véu? Esse véu, irmãos, lembrando lá do Velho Testamento, era o que Moisés colocava para que os filhos de Israel não vissem a terminação da glória. Então, certamente,
esse véu, ele simboliza a velha aliança. Assim sendo, tirar o véu simboliza ser libertos da lei. Então, quando você tira o véu, você é liberto da lei. E os irmãos com certeza já sabem o que é lei. O que é a velha aliança, sabe? Para quem não sabe, a lei, o tempo da lei, a velha aliança, nós vivíamos por merecer algo, pelo nosso merecimento, pelo nosso próprio esforço. A gente tinha que merecer alguma coisa, né? Então, aqueles que vivem assim, ainda estão com um véu sobre o rosto. E por isso, são incapazes de contemplar o Senhor. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é que nós precisamos ser o quê? Desvendado. Então, quando você está debaixo da lei, quando você está vivendo debaixo da velha aliança, você não consegue contemplar o Senhor. Amém? Então, a glória de Cristo, enquanto você está com o véu, você está pensando que pode se transformar. Debaixo da lei, se eu estou vivendo por merecimento, pela minha própria força, pelo meu esforço, pela força do meu braço, como que eu vou entender que eu tenho que apenas contemplar o Senhor para ser transformado, né? E aí que entra esse texto, o apóstolo Paulo diz, então, irmão, para o bom entendedor, né? Tire o véu. Saia dessa maneira que você está vivendo. Saia dessa percepção que você tem vivido. Não viva mais dessa forma, não pense mais dessa forma. É isso que o apóstolo Paulo diz, tire o véu. E venha viver pela justiça de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa noite. Então, no verso 16 de 2 Coríntios 3, nos diz que quando o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. O nosso coração, está lá? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Né? Está lá o texto. Então, o nosso coração, ele precisa estar voltado para o Senhor, de modo a podermos contemplar ao Senhor com o nosso rosto desvendado. Amém? Amém, irmãos? Não vamos dormir, não. Então, vamos lá. Agora pense comigo. Um espelho, tá? Precisa estar voltado na direção do seu rosto para que você possa refletir, não é isso? Então, para você olhar para o espelho, você tem que estar olhando para ele e ele olhando para você. Ele tem que estar na direção certa. O mesmo princípio se aplica ao Senhor. Podemos ter tirado o véu, mas ainda estarmos colocando o nosso espelho para um lugar que não é a face de Cristo. Mas isso não adiantará coisa alguma se o espelho estiver focalizado em outra direção. Precisamos olhar unicamente para o Senhor. Para ser transformados, precisamos contemplar o Senhor. O problema é que alguns ainda vivem debaixo da lei. Então, quando você vive debaixo da velha aliança, você não consegue contemplar o Senhor. Bem? Então, para ser transformado, aprenda uma coisa nessa noite. Para sermos transformados, nós temos que contemplar. Repitam comigo, contemplar. Então, precisamos ficar impressionados, irmãos, com o fato de que a verdadeira mudança consiste apenas em contemplar. Por quê? Nós sempre nos baseamos com o que nós vivíamos lá fora antes de conhecer o Senhor. Infelizmente. No mundo, como é que é? Nós temos que correr atrás. Nós temos que ir pela nossa força. Nós temos que, que batalhar para ganhar algo. E nós imaginamos que para sermos transformados quando nós conhecemos ao Senhor, para nós termos a mudança que nós queremos ter quando nós conhecemos ao Senhor, é o quê? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para me alcançar a misericórdia do Senhor, para me alcançar o perdão dele. Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer penitência, tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer muita coisa, eu não posso fazer isso, sabe? Para que você possa ser transformado. Mas nós vemos na palavra
que não existe nenhuma obra humana envolvida nisso. É algo que acontece inteiramente pela fé e pelo desfrutar de Cristo. Contemplar, porém, é muito mais, irmãos, que simplesmente olhar algo. Sabe? Peraí, eu vou contemplar. Deixa eu olhar aqui rapidinho para o espelho. Ah, legal, já olhei. Vamos embora. Não. Contemplar o Senhor é você admirar. É você olhar e ver. Ele é digno. Ele é santo. Ele é que pode me mudar. Ele é que pode me transformar. É através dele que eu sou mudado. Sabe? É contemplar, olhar. Amém? Então, quando você contempla, inevitavelmente você será mudado. Algo de glória será acrescentado na sua vida. O texto diz que nós somos transformados de glória em glória. Não é assim que diz o texto? Então, o que é isso de glória em glória? É dia após dia Deus vai colocando glória na sua vida. Glória na sua vida. Glória na sua vida. Glória na sua vida e você vai sendo transformado. Então, pastora, como que eu posso contemplar? Ainda não entendi essa parte. Como que eu posso contemplar? Primeiro, quando você adora intensamente, você contempla. O que nós acabamos de cantar aqui? Eu quero viver algo novo, né? Eu sou tua casa, tua amor, mude as coisas de lugar. Quando você adora o Senhor intensamente, quando você glorifica o seu nome através do seu louvor, você contempla Ele. E algo muda em você. Toda vez que você participa de um louvor aqui ou na sua casa, qualquer lugar que você estiver, que quando você está louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, algo muda em você. Amém? Isso é contemplar. Outra coisa, quando você ora, você contempla. Oração é relacionamento. Quando você ora, quando você conversa com o Senhor, aquela conversa, aquela oração, ela tem o poder de transformar você. Quando você lá no seu quarto, você entra, você ajoelha e diz, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu preciso mudar em tal área. Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. O Espírito Santo traz mudança sobre você. E isso é contemplar. Amém? Quando você medita o seu coração e quando ouve a ministração da palavra viva e tem os olhos abertos, você contempla. Quando você recebe uma palavra de Deus, no domingo, uma palavra poderosa mesmo, que você diz assim, poxa, algo em mim foi mudado. A minha percepção com relação a tal coisa foi mudada. Mas foi por causa do pastor que estava pregando? Não. A obra é de quem? É do Espírito Santo. Não tem nada a ver. A obra é de dentro para fora, mas você contemplou, mas você olhou. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, semana após semana, quando fomos lavados pela palavra, a ruga do pecado e da morte vai sendo removida de nós. E nos tornamos semelhante a Cristo, de glória em glória. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode dizer assim, glória a Deus. Aleluia. Segundo, primeiro, você tem que contemplar. Segundo, precisamos contemplar apenas o Senhor. Então, é preciso contemplar o Senhor. Quanto mais você olha para si mesmo, menos fé você tem. Porque imagina, você começa a se ver, a se contemplar. Quantos defeitos nós temos? Todos nós. Realmente, se nós olharmos para nós mesmos, vai o quê? Nós vamos ficar desestimulados. Não, eu não posso fazer isso. Eu não tenho capacidade. Quem sou eu para fazer tal coisa? Né? Então, quanto mais consciente você fica de si mesmo, mais sentirá condenação e angústia. Porque você sabe que você não tem capacidade, às vezes, de fazer tal coisa. Mas se você olhar apenas para o Senhor, você vai dizer assim, eu não tenho capacidade, mas Deus me capacita e eu vou conseguir. Amém? Então, nós só podemos ter fé quando olhamos a Cristo.
Amém? O evangelho, irmãos, é olhar para Cristo e ser transformado. Mas ainda vivemos olhando para nós mesmos o tempo todo. Sabe? Olhamos para a nossa força, para o que nós podemos fazer. Né? Então, isso muitas vezes nos paralisa. Às vezes você tem vontade, não, pastor, eu tenho vontade de ser líder, eu tenho vontade, sabe, de pregar, de sair, evangelizar. Mas eu vejo em mim que eu não tenho capacidade. E quando você olha para si, realmente não tem. Né? Você olhar, você vai se paralisar. E isso paralisa você. Né? Pois estamos sempre nos olhando, sabe para quê? Para ver se há algum pecado. Se estamos na carne ou no espírito, sabe? Nos vigiando. Se oramos o suficiente. Se estudamos o suficiente. Se fizemos tudo o suficiente. Não, pastor, agora eu estou pronta. Porque eu me capacitei. Eu orei o suficiente. Eu fiz isso, fiz aquilo, fui em cima, fui embaixo. Porque eu. Está olhando para si. Né? Então, porque muitos não conseguem liderar? Porque estão o tempo inteiro se perguntando sobre si. Será que eu consigo? Será que se eu abrir uma célula, realmente vem alguém aqui? Será que se eu abrir uma célula, a minha célula vai multiplicar? Será que se eu for lá para o Kids, eu vou falar para as crianças vão prestar atenção em mim? Será que se eu for evangelizar tal pessoa, tal amigo, ele vai crer realmente nessa palavra? Mas a obra não é sua, irmãos. A obra é do Senhor. Te posiciona que Ele faz. Amém? Então, quem vive assim, olhando só para si mesmo o tempo inteiro, você pode observar, está sempre com a alma cansada. Está sempre cansada, a alma cansada. Por quê? Está olhando para si. Olhe para Cristo. Amém? Tire o véu. Amém, irmãos? Mas será que devemos ignorar quando algo está errado conosco? Pastor, então eu vou errar, vou pecar bastante. Porque não é Deus que faz? Então eu vou pecar bastante. Essa não é a nossa mentalidade. Você é filho. Amém? Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Se tiver algo errado comigo, será que eu devo ignorar? Não. Tem que olhar para Cristo e pronto, pastor. Se eu pecar, pecou. Não. Claro que não. Claro que não. Todavia, não precisamos nos preocupar. Pois o Espírito Santo mesmo vai falar conosco quando algo deve ser corrigido. Precisa ser corrigido. Então, às vezes você pecou aqui, errou ali, escorregou acolá. O Espírito Santo, ele sempre nos corrige. Sim ou não? Quem já teve essa sensação? Né? Lá no nosso íntimo, a gente sabe que a gente errou. O Espírito Santo, ele vai lá, epa, vem para cá. Você tem percepção espiritual para isso. Né? Então o Espírito Santo, não, minha filha, não é assim, vai para cá, ande para cá. Não é verdade? Então, sabe qual é o padrão bíblico? Abre lá em Salmos 139, versículo 23 e 24. Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quem é que sonda? Quem é que conhece? Quem é que te conhece no mais íntimo do seu ser? É Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Ó, precisão, vê se há em mim. Ele está pedindo, Deus, olha, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Sabe? Esse é o padrão bíblico. Mas sabe, irmãos, alguns mudaram completamente o conceito bíblico. Tem uns que dizem assim, ó. Não, pastora, eu me sondo, eu me conheço. Né? E vejo se há algum caminho mau. Eu que me guio pelo caminho eterno.
sabe, mudando a palavra de Deus para o seu próprio sofrimento, sabe? Então, mas, pastora, mas esse negócio, mas a palavra de Deus não diz que nós temos que nos examinar a nós mesmos? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 28, lá antes da ceia, pastora. Está lá dizendo, examinai-vos, né? Cadê o texto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está aí, pastora. Para a gente mesmo se analisar, aí, ó. Né? Mas não é assim. Você tem que entender o texto. Você tem que entender o texto para entender o contexto. Acho que os irmãos, alguns já sabem aqui, por que o apóstolo Paulo falou isso. Aqui os irmãos de Corinto, eles tinham um problema. Por isso que ele escreveu essa parte. Eles tinham um problema. Por quê? Lá, irmãos, no dia da ceia, eles participavam da ceia e ficavam bêbados. Que era vinho mesmo de verdade. Né? Eles, ó, imagina, no final da ceia, todo mundo bêbado aqui, na misericórdia. Aí, por isso o apóstolo Paulo disse, examine-se. Sabe, vigia, irmão. Tá bebendo demais. Né? Então, ele diz assim, exclusivamente, ele advertiu os irmãos de Corinto. Vamos lá. No versículo 26 e no versículo 27. Vamos só prosseguir para vocês entenderem. Porque 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas, ó, pastora, pessoas que não são dignas, né? Não sou digna. Não sou digna de tomar ceia. Mas você tem que prestar atenção o que significa indignamente. Indignamente, irmãos, é um advérbio. Aula de português. Cadê os professores de português? Tô brincando. É um advérbio, né? É um advérbio de modo que indica a maneira como se faz. Aqui o apóstolo Paulo está advertindo a igreja. Olha, gente, não é assim que faz. Olha o jeito que vocês estão fazendo. Olha o jeito que vocês estão celebrando a ceia. Né? Só que muitas das vezes nós entendemos da forma errada. E transformamos o dia da ceia em uma reunião pesada. Vou contar uma coisa para os irmãos. A igreja que eu me converti, que eu cresci, que eu conheci o Senhor, a igreja dos meus pais. Lá no dia de ceia, eu era criança e eu sentia o peso. Criança, fiquei lá até 19 anos. Até jovem, né? E eu lembro que no dia de ceia... Misericórdia. Marquinhos também era da mesma igreja. Então, não era, Marquinhos? Dia de ceia era pesado, né? Pesado. Tinha irmão, aqueles irmãos que estavam em disciplina, por ter cometido algum pecado, alguma coisa, que pecado que eu digo assim, todo mundo ficou sabendo, né? E aí o que acontece? Eles não tomavam ceia, porque era uma da questão da disciplina, né? E aí o irmão passava com a bandeja, gente, que vergonha. Aí o irmão fazia assim, ó, hoje não. E orava. Mas aquilo ali era penoso para ele, era vergonhoso. Tinha irmão que faltava ao culto de ceia, porque ele não era digno de tomar ceia. Eu não sou digno de tomar ceia. E quantos tomavam a ceia com condenação? Dizendo, meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Meu Deus do céu, eu não sou digno, não sou digno. Aí não ia para o culto. Sendo que a celebração da ceia é um momento de vitória, de conquista, de cura, de libertação. Né, irmãos? Então, era um dia pesado. Por conta disso, de interpretações erradas. Sabe? Mas se você olhar, pastora, mas quem é digno? Ninguém. A palavra de Deus diz que o único digno é Jesus. Ele é digno. Ele é o único que é digno. Ninguém é digno. Se for mesmo procurar, ninguém bebia ceia. Né? Então, por isso que temos que contemplar a Ele e não a nós. Vocês entenderam, irmãos? Amém?
Na nova aliança, não somos mudados pelo nosso esforço, mas apenas por olhar para Jesus. E aí nós somos transformados de glória em glória. Amém? Então, você não é transformado ao contemplar a si mesmo e penalizando por algum defeito. Nada disso. Não, pastor, eu vou refletir no que eu fiz. Meu Deus. Não. Isso vai acarretar em você uma vida amargurada. Sabe? Uma vida penosa, pesada. E a vida com Cristo, o evangelho com Cristo, não é assim, irmãos. Essa não é a vida que Deus quer para nós. A vida que Deus quer para nós é uma vida em abundância. É isso que Deus tem preparado para nós. É isso que Ele quer. Pastora, mas eu preciso mudar em tal área, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Eu creio que você será, irmãos. Mas não é olhando para você mesmo, não é você escrevendo os seus defeitos, não é você observando todo o tempo. Não é assim, mas é contemplando ao Senhor. É olhando para Ele, Ele é perfeito. Nós não somos, só vamos ser quando Jesus voltar e nós somos arrebatados para a glória. Aí nós seremos corpo perfeito. Mas até então, não. Vocês entenderam, irmãos? Amém? Você está na nova aliança. Você não vive mais debaixo da lei. Então, você não é transformado ao contemplar a si mesmo. Você é transformado contemplando ao Senhor. O que você faz não define quem você é. O que você faz não define. Você é aquilo que Deus faz por você. É isso que você é. Você é curado. Você é liberto. Você é perdoado. É isso que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E sabe o que o Senhor diz ao seu respeito? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que você é. Sabe, os seus defeitos, as suas falhas, não definem quem você é. Define o que Deus acha de você. O que Deus diz ao seu respeito. Essa é a verdadeira transformação. Quando nós contemplamos, quando nós cremos que Deus, Jesus, Cristo, olhando para Cristo, nós podemos ser mudados. Contemplar tudo que Deus fez e faz por nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vamos ficar em pé?